Do Senhor a todos. Vamos para mais uma palavra do Senhor para mim e para você. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus aqui, quando ele acaba de sair do templo e os seus discípulos se aproximam dele para mostrar como estava o edifício ali, como estava bonito, e ele traz uma palavra para os seus discípulos, a qual eu gostaria que nós viéssemos entender o que está acontecendo comigo e com você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje nós somos centenas e centenas que têm ouvido essa palavra. E eu quero agradecer a Deus por 100 e poucas pessoas que já se inscreveram. Inscreva aí no nosso canal. Passe essa mensagem para outras pessoas. Nos diz assim a soberana palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo e se retirando, quando aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo, ele, porém, disse: Não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: Diz-nos quando sucederá essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos em meu nome virão dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que se perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Não é a primeira vez que os discípulos aproximam de Jesus. Se nós abrirmos lá em Mateus capítulo 5, quando o Senhor traz o maior sermão da Bíblia que nos mostra aqui, a Bíblia diz que, tendo Jesus subido ao monte, como se assentar, se aproximou dele os seus discípulos em particular, e ele começou a ensiná-los dizendo, e ali Jesus traz um ensino que nos traz alegria no coração. Ele diz: olha, bem-aventurado, ou seja, felizes são vocês que ouvem essas minhas palavras. E ele vai trazendo aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos. E ele diz sempre em primeiro lugar: bem-aventurado, ou seja, felizes são vocês. Agora aqui em Mateus capítulo 24, a Bíblia nos diz que é o sermão profético, as profecias das coisas que estão para acontecer. Ele diz claramente aqui: cuidado para que ninguém vos engane. Você já observou que nesses dias que nós estamos vivendo, existe muitas mensagens que parecem verdade, mas são mentira, engano? A Bíblia nos traz aqui, como se diz, uma advertência dizendo: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus aqui, ele diz que nós viveríamos tempos difíceis nessa terra. E hoje nós estamos passando, talvez, por uma dificuldade muito grande nessa terra, aonde nós somos enganados pelos nossos governantes. O povo, quando vem um tempo novo, ele coloca a esperança em uma pessoa e depois ele começa a ter decepções. E Jesus aqui, quando estava saindo do templo, os discípulos aproximam dele para mostrar para ele, dizendo: Senhor, o senhor está vendo aqui que construção bonita? Olha que coisa linda. Ele disse: ei, vocês não estão vendo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado? E quando ele sai ali para o Monte das Oliveiras, os seus discípulos ali se aproximam dele e começam a perguntar para ele: mas peraí, Senhor,
Quando vão acontecer essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa agora é uma preocupação que nós vivemos. Se a gente examinar bem as Escrituras, nós vamos observar que está acontecendo nessa terra sinais como nunca se houve nessa terra. Mas já aconteceu várias vezes passar por peste nessa terra? Já, mas nunca se viu que as nações parassem. O Senhor hoje está chamando a atenção da humanidade. Nós precisamos de buscar nas Escrituras um amparo, porque tem coisas aqui nessa terra que o homem aqui, os noticiários, não se explica, mas nas Escrituras explica. No versículo 32 do mesmo capítulo 24 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui, ele chama a nossa atenção, ele sempre chamou a nossa atenção. Desde o nascimento de Jesus, quando veio a notícia, a Bíblia diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual se chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E nesse mesmo capítulo diz que ele colocaria o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus está falando há muitos e muito tempo comigo e com você. Quer dizer, no nosso calendário tem 2000 anos, não é isso? Mas a palavra do Senhor diz que 1000 anos aos nossos olhos é um dia para Deus. E um dia para Deus é 1000 anos aos nossos olhos. Quer dizer, tem pouco tempo que Jesus subiu. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito: eu só vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar esse lugar, eu virei e levarei vocês para onde eu estiver, estejais vós comigo. E vocês conhecem o caminho. Eita, palavra bonita, hein? O Senhor Deus tem uma preocupação muito grande com essa humanidade. Ele tem preocupação comigo e com você, de trazer salvação na minha vida, na nossa família, na nossa casa. Esse sermão profético de Mateus 24 aqui traz um despertar nas nossas vidas que nós precisamos de analisar. Os discípulos ali, quando interroga Jesus no Monte das Oliveiras, e Jesus diz para eles: cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, meus amados. Os sinais dos tempos, do dia que nós estamos vivendo, nós estamos aqui no ano 2020, né? Mês de abril, para ser mais exato. E está acontecendo coisas nesse mundo. E cada dia nós ficamos na expectativa. O Senhor aqui no versículo 32 do capítulo 24, ele diz: aprende a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovam e brota folha, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E Jesus aqui ainda diz: em verdade te digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Você já observou na Bíblia aqui os narrativos dos acontecimentos? Desde o nascimento do Messias, o nosso libertador, o Cristo ungido de Deus, as Escrituras nos chamam a atenção quando Jesus diz que ele veio para nos salvar. E ele sempre traz um alerta: arrependam, arrependam, arrependam. Aqui agora, próximo aqui, que estava Jesus de ser crucificado, ele já traz aqui um explicativo do que vai acontecer. E em todo o tempo, nós precisamos estar ligados nas Escrituras. Não existe outro livro da história que mostra mais do que as santas e maravilhosas palavras de Deus
para as nossas vidas. A preocupação do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento e arrependam-se para ser salvos. As Escrituras aqui estão nos mostrando os sinais. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus leva os discípulos até uma região lá e de repente ele abençoa eles e foi levado ao céu. Nos diz a palavra de Deus que os discípulos estavam olhando quando Jesus subiu ao céu e de repente eles viram 2 anjos ao lado deles dizendo: ei, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da maneira que eu visse subir. Tem uma expectativa nessa terra, que Jesus vai voltar. E ele diz aqui que, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, quando estava preparando a arca, ele anunciava para todos que Deus ia trazer um juízo naquela terra. E talvez muitas pessoas zombavam dele, dizendo: esse velho está louco. Esse Noé é louco. Esse negócio que Deus vai destruir essa terra aqui. E até hoje tem muitas pessoas que não acreditam. Ah, não, isso é conversa, o mundo não foi destruído em água. Então dá uma analisada bem nas histórias aí para você ver. E naquele tempo, somente Noé e sua família, que ouviram e acreditaram na mensagem de Deus. Quando a arca ficou pronta, o Senhor disse para Noé: entra, Noé, você e sua família, seus filhos, a mulher de seus filhos. Quando eles entraram na arca, o Senhor fechou a porta e lacrou. E aí, quando começa a tempestade de chover, eles começaram a bater na porta da arca, mas já era tarde. E Jesus está dizendo aqui, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que estava acontecendo naqueles dias? Porque assim nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. É um tempo que está acontecendo, um tempo que talvez nós precisamos de analisar mais sabiamente nas Escrituras. Se muitos não estão acreditando que Jesus vai voltar nessa terra para buscar um povo no meio de um povo, eu acredito, porque eu conheço essa palavra, vivo essa palavra, e eu sei que ele vai voltar. Ali, quando os discípulos perguntam para ele: Senhor, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá? E Jesus foi claro, ele começa a dizer para eles: cuidado para que ninguém vos engane. Vai vir muita gente no meu nome. E outra coisa, se possível eles enganarão muitas pessoas. Mas eu já tenho avisado a vocês. Eu preciso de estar atento. E eu te pergunto, você, como está a sua vida? E se Jesus voltar de hoje para amanhã? Aqui diz que naqueles dias anteriores ao dilúvio era um tempo normal. Ele estava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Até que não perceberam. Quantas vezes Deus tem chamado a nossa atenção nessa terra? Chamando a atenção para a salvação, não para a destruição das pessoas. Jesus aqui, ele diz claro e cristalino para mim e para você. Nesse mesmo capítulo 24 aqui, versículo 30, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. Talvez você pode me perguntar: mas o Senhor está dizendo que ele tem um povo escolhido nessa terra? Quando Jesus estava andando nessa terra, todos acreditaram nele? As próprias pessoas que eram autoridade, que estavam ali no templo servindo, os sacerdotes, aquele povo que tinha um conhecimento da Bíblia, foram os primeiros a acusar Jesus. Se eu e você achar que Deus tem um compromisso de salvar todo mundo, mesmo que eles não se arrependam, mesmo que ele não busca a conhecer as Escrituras, estamos enganados. Ele vem para buscar um povo que acredita nele.
Desde o começo das Escrituras, o tempo inteiro, o Senhor está chamando a atenção: arrependei-vos, arrependei-vos. E a Bíblia nos mostra passagem de passagem aonde ele chama a atenção, dizendo: se vocês não arrepender de maneira nenhuma. Arrepender de quê? Do jeito que nós procedemos nessa terra. Andamos muitas vezes de qualquer maneira, sem respeitar os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa: eu não te digo que nós estamos no fim, não. Estamos nos sinais dos tempos do fim. E ele diz que qualquer momento pode acontecer isso. É um dia e hora desconhecida, ninguém sabe. Somente Deus. É uma expectativa grande. Mas os próprios Jesus diz: cuidado para que aquele dia não pegue vocês desprevenidos. O que eu digo a vocês, ele estava dizendo para os discípulos, digo a todos: vigiai. É muito simples a salvação para uma pessoa hoje. Tanto é que quando Jesus manda os discípulos pregar, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não crê, ele vai ser condenado. Condenado por quê? Porque não acreditaram no plano de Deus para a salvação. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, você vai ver que no Velho Testamento, o tempo inteiro Deus falava através dos profetas. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, diz que, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós ele nos fala nesses últimos dias pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro e por quem também ele fez o mundo. Ora, quem nos fala agora é Jesus Cristo. No passado, quando uma pessoa queria ter uma revelação de Deus, ele tinha que procurar um profeta, e o profeta iria para diante de Deus e esperava Deus falar com ele para ele transmitir o recado. Hoje nós temos livre acesso às Escrituras e saber que hoje quem nos fala é o próprio Filho. Pega as Escrituras e examina ela de Mateus até Apocalipse, você vai ver que Deus preparou um plano extraordinário para a salvação para toda a humanidade. Mas a pergunta que fica: nem todos querem ouvir Jesus, nem todos aceitam Jesus. Parece que nós vivemos num mundo hoje que as pessoas estão adormecidas. É um tempo de tecnologia de ponta, né? Todo mundo entra aí no WhatsApp, no Google, e faz pergunta, existem pregações e explicações. Mas quem é que pode te explicar o que está acontecendo nessa terra hoje? Quem é que pode te explicar, a não ser as Escrituras? Então eu quero deixar para você um sobreaviso hoje. Jesus vai voltar nessa terra. E eu quero te dar uma notícia. Só não vai ser salvo quem não quer. Ah, mas o que é isso? Todo mundo quer ser salvo. Quer não, meus amados. Nem todos. Quando Jesus celebrou a primeira Santa Ceia lá para os discípulos, ele pegou um pão e disse: comei dele. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pega um cálice e diz: esse é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Ele não disse em favor de todos. Você sabe por quê? Porque nem todos acreditam na palavra de Deus. Tem pessoas que me dizem que a palavra de Deus precisa de um renovo. Ei, meu amado, ela é viva e eficaz para aqueles que crêem. Eu quero te deixar um alerta para você hoje. Ainda tem tempo, mas essa porta pode fechar a qualquer momento. Quando as trombetas tocar, esse céu vai se abrir. E aquele mesmo Jesus lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que estava subindo, ele também vai voltar. E a Bíblia diz que ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta de uma outra extremidade e ajuntará os seus escolhidos. E quem sabe o Senhor está te chamando a atenção nessa palavra hoje. Dá uma examinada, leia a Bíblia. Procura conhecer mais do Senhor. Vê o plano extraordinário que o Senhor fez para a nossa salvação. Para mim e para você. E tome cuidado. Ele diz que esse evangelho seria pregado no mundo inteiro, então viria o fim. Vem o fim de quê? Do mundo, pastor? Isso é para uma outra pregação. Mas para um povo que vai ser salvo, vai ter um tempo de alegria na vida deles. E eu quero orar com você. E quero pedir a Deus para que Ele entre no meu e no seu coração para abrir o nosso entendimento. Você pode orar comigo?
Curve a sua cabeça, não tenha vergonha. Sabe o que Jesus disse? Se vocês envergonhar das minhas palavras, quando o Filho do Homem vier, ele também envergonhará de vocês. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Você tem vergonha das palavras de Deus? Curva a sua cabeça por um instante. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Pede a Deus agora para Ele te dar sabedoria para entender essa palavra. Pai Santo e Soberano, aqui nós nos encontramos perante o Senhor na Tua palavra. E eu oro agora para te pedir ajuda por todos que estão me vendo e me ouvindo agora. Que essa palavra seja penetrante à mente e o coração de todos, para que todos entendam que a vontade do Senhor é que todos venham ao conhecimento e se arrependam. Nós vivemos num tempo nessa terra hoje de tribulação, de peste, de fome, mas tem muitos que ainda não entenderam. Tem pessoas que vê a fartura aí, mas são casas passando fome, necessidade em cima da fartura. E nós precisamos de analisar isso. Obrigado por o Senhor ter nos alertado. O seu filho veio nesse mundo e diz: cuidado para que ninguém vos engane, porque virão dias difíceis nessa terra. E hoje nós estamos vivendo parte desses dias difíceis. Mas eu sei que o Senhor vai voltar nessa terra para buscar um povo que acredita na sua palavra, que acredita nessa palavra que o Senhor deixou para nós. Quando o Senhor diz que passará o céu e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Elas estão hoje em evidência nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E que Deus te abençoe e te traga alegria no seu coração, na sua casa. E que Deus te guarde de todo mal. Em nome poderoso de Jesus. Amém.